Metamorfoses do Ovídio, que ficam mostrando a transformação de uma coisa numa outra, é um livro jocoso. Ninguém levava isso a sério. Você lia isso para dar risada. Não é? Oi? É o Satiricon. É um livro, vamos dizer assim, pífio, né? Perto do que era considerado alta literatura na Roma Antiga. Tácito, Cícero. Aí um pessoal, Virgílio. Aí são autores que o estudo do latim não dá conta, né? As grandes coisas do Cícero não adianta você aprender latim. Você tem que aprender latim, ser inteligente e estudar bastante para poder ler aquilo. Porque é um tipo de coisa que é um tipo de concepção de sentimento que a gente nem alcança, não sabe do que ele está falando, né? Uma coisa que escapa. Mas é porque aí a retórica tem isso, tem uma gradação que escapa porque está muito alto. Na literatura moderna, então, se você tomar... Eu estou falando um pouco dos ingleses e dos franceses porque é o que eu conheço mais, né, desse período. Mas tem autores italianos, espanhóis, portugueses, alemães importantes também, né? Mas se você tomar, então, no Flaubert, que eu já mencionei, o que escapa? Escapa o que é obscuro, não é porque é elevado. Escapa porque está camuflado, então ele esconde um pouco, faz você prestar atenção numa coisa quando está acontecendo outra mais importante, aí 50, 60, 70 páginas depois é que você se dá conta do que você perdeu. Né? No Virgílio, tem sentimentos que nos escapam porque é difícil, porque a gente não entende do que ele está falando mesmo. Não sabe que sentimento é esse. É outra coisa, né? Então, a retórica ela tem essa coisa de uma ordenação muito explícita e ela oferece esse atrativo, né? Porque o Hume sabia, e isso é interessante, que a tendência da imaginação ela não é a regra. Quer dizer, melhor formulando, a imaginação tem uma tendência para a regra, mas nada garante que a imaginação vá obedecer a essa tendência, porque ela tem uma fraqueza, que é a suscetibilidade. A imaginação humana é suscetível. Então você precisa regrar a imaginação. Tem um ensaio do Hume sobre a tragédia que é magnífico, em que tem uma tese implícita que é a seguinte: quem vai ao teatro não precisa de religião. Porque a imaginação do homem religioso é uma imaginação extremamente suscetível. E a imaginação de quem vai ao teatro, ela aprendeu a domar essa suscetibilidade. Porque o teatro ele ensina você a sentir intensamente sem se deixar afetar pelos sentimentos. Você chora na hora e depois vai jantar. É isso que acontece. As pessoas choram no cinema, choram assistindo novela, acabou a novela, acabou o cinema, acabou o teatro, elas vão jantar. Retomam a vida. Então você vai aprendendo a ser... A imaginação vai aprendendo a ser violentada, como se fosse, sem se deixar afetar por isso. Então, o sujeito que tem a literatura ao seu lado, ele não é supersticioso. Ele não é fraco. Ele aprende a lidar com a morte, todas essas coisas que a literatura ensina para nós, né? A lidar com a falta de sentido das coisas, com as experiências mais duras, porque a sua imaginação ela vai se acostumando a vivenciar determinadas coisas que, na vida real, seriam insuportáveis. Então, as tragédias gregas são terríveis, né? O Sófocles ainda tem uma espécie de compostura, né? No Eurípides acontecem coisas horrorosas, né? Aquela tragédia do Hércules, que é inacabada, que ele é tomado de uma loucura, ele assassina a mulher e todos os filhos. É uma coisa horrorosa, né? É uma desmedida completa. As bacantes, quem já leu, é uma coisa completamente inaceitável aquilo que vai acontecendo, né? Ali. No Édipo Rei, né? Prometeu, é tudo desagradável, mas se você vivenciasse isso na sua experiência cotidiana, você seria esmagado por esses eventos. O ser humano ele não é talhado para lidar com esse tipo de coisa. E é por isso que na tragédia tem que expor.
Porque aí, justamente, a pessoa vai ao teatro, vê aquilo acontecendo, chora, sente, porque a arte produz essa ilusão de uma presença real, e tem uma presença real, né? A presença daquela representação diante de mim. Bom, você se acostuma, né? Você adquire uma regra. E aí, é claro, na tragédia shakespeariana, se você então contrastar o Sófocles com o Shakespeare, que é um contraste que o Hume adora fazer, né, nas suas cartas, ele diz, bom, você pode gostar de Shakespeare, mas você tem que conhecer Sófocles de cor. By heart. De cor. Porque o Shakespeare só não adianta, porque o Shakespeare ele tende a esse regramento. Não tem hierarquia, a linguagem é uma linguagem chula, você mistura o registro elevado com o baixo. O Shakespeare embaralha a imaginação. Não é perigoso, mas embaralha, não é o ideal. Olha, com o romantismo, o Hume poderia achar interessante o romantismo, embora ele seja um filósofo antirromântico avant la lettre. Né? Você vai encontrar no Hume uma espécie de programa completo do classicismo, né? Em todas as artes e na filosofia. Mas o romantismo ele mostra que é possível dilatar, que é possível abrir o campo das experiências e experimentar com outros gêneros sem você se perder numa ausência de regra. Ele mostra que a arte é mais forte do que os clássicos pensavam, se você quiser. É isso que os poetas românticos mostram. A poesia é mais forte do que a gente pensa. Eu posso fazer um camponês falar poeticamente sem que ele fique parecendo um senador romano. Um senador na tribuna. Eu posso encontrar níveis diferentes de regra. Porque aí, é claro, não se trata também de fazer qualquer coisa. É um registro que você precisa encontrar ali para poetizar aquele material bruto originário. Né? Mas o que fascina o Hume é essa força da retórica. Né? É esse poder que a retórica tem de disciplinar a imaginação. E o que poucas pessoas percebem lendo o Hume é que isso é o que há de mais anticlerical e mais antirreligioso na filosofia do Hume. Porque o que ele põe no lugar da religião não é um conhecimento desacralizado do mundo. Não, é uma disciplina da imaginação. Não interessa se é Newton, se é Racine, qualquer um desses serve. E é melhor você ter uma religião que tem uma disciplina do que uma religião que não tem uma disciplina. Né? Então, é dessas coisas, é uma sutileza enorme, né, que tem no pensamento dele em relação a isso, porque ele percebe qual é o poder da arte, né? Da arte de escrever, né? A arte pictórica ela é também ela é parte da arte de escrever, né? Ela tem um fazer poético nesse mesmo sentido, né? Da disciplina da imaginação, mais forte ainda, né? A pintura e a escultura têm isso muito forte, né? Elas dão a forma. Você bate o olho e entende, você não precisa nem pensar. É por isso que você vê um quadro do Rafael, se você tentar interpretar, você vai interpretar tudo errado. Nada vai funcionar na sua interpretação, mas é porque ele não é feito para ser interpretado. Ele é feito para ser visto. E ele é feito para ser visto, se vocês me perdoam a metáfora bem infame, para enquadrar a imaginação. Né? Justamente, está ali, tem uma escultura na sua frente, você sabe o que é um corpo correto. Você sabe o que é um corpo correto? Não porque você vai imitar e ficar igual àquele corpo, porque você reconhece que o corpo é uma ordem. É isso que tem lá. É uma ordem feita de proporções e de anatomia. Mas é a proporção que é o importante. Né? A anatomia pode ser maior, menor, pode ser mais exagerada ou mais comedida, mas o que interessa é reconhecer no corpo humano uma proporção. Uma ordem. Tem ordem, você identifica. O mundo não é uma coisa em que os fenômenos acontecem aos sobressaltos. Né? Quem está acostumado, quem fica vendo muita arte durante muito tempo, tem essa sensação. Depois, ele está completamente certo, o Hume, nisso. É uma espécie de psicologia
estética que é confirmada pela experiência mais banal, né? No nosso encontro com as artes. É isso que a arte faz mesmo. Ela ensina a lidar com os sentimentos, ela disciplina a imaginação, ela prepara a pessoa para as coisas terríveis que acontecem na experiência. Exatamente isso. Ou seja, ela é um sucedâneo da religião. Não é? Para o Hume, ela é a religião do homem civilizado, vamos dizer assim. Uhum. Aham, aham. Não, tudo bem, porque aí é outra questão, porque aí é a questão da gradação, né? Então, eu posso escutar um quarteto de Beethoven, ou uma sinfonia de Beethoven, ou uma valsa de Chopin, qualquer coisa assim, que eu escuto, pessoalmente, eu escuto, mas eu não entendo. Não é? A minha apreciação desse tipo de música é uma apreciação pífia. Se você conhece teoria musical, se você toca piano, se você toca algum instrumento, o piano é o grande instrumento, né? Você vai saber muito melhor o que está acontecendo ali, vai poder, por exemplo, julgar uma coisa que eu não consigo julgar, a não ser bem intuitivamente, se um intérprete é melhor ou pior que o outro. Não é? Se a peça está sendo bem executada ou não, se tem um erro ou não. Não é? Então, eu não sou uma pessoa adequada para julgar de Chopin, embora eu goste. Mas, do ponto de vista humeano, a função primordial foi cumprida. Porque eu escuto. E eu aprecio, embora eu não saiba por que eu aprecio, mas eu aprecio. Eu estou num nível primário de apreciação, mas isso já é. Não é? Se você me pedir para explicar um quadro do Rafael, eu já vou ter um êxito maior. Que eu estudei, então eu sei explicar razoavelmente. Eu não sou um especialista, mas eu sei explicar razoavelmente. Né? Por que o quadro foi feito daquele jeito, por que a disposição dos elementos é aquela, onde é que está o ponto de fuga, por que o colorido é assim, não assado. Isso eu sei fazer. Né? O que outra pessoa pode não saber fazer, embora aprecie totalmente a pintura do Rafael, ou do Picasso, ou seja lá quem for. Olha, então é claro, o que ele está dizendo é o seguinte: bom, a Odisseia de Homero ela foi feita para poucos, a Ilíada, né? Foi feita para poucas pessoas. Não é todo mundo que consegue entender, não é todo mundo que vai conseguir entender se tentar entender. Né? No texto do Padrão do Gosto tem essa mensagem: olha, pode ser que você nunca consiga entender direito, por mais que você tente. Não é porque você é burro, não. Porque a sua conformação dos seus órgãos é essa. Então, se o seu ouvido não é muito bom, a poesia não é a sua arte. Exatamente. A anedota que tem no Padrão do Gosto do Sancho Panza, né? Ele encontra no Dom Quixote, né? Do vinho. Como é que é mesmo? Eu só lembro o resultado. Não, mas como é que começa a anedota, você lembra? Que aí alguém diz para o Sancho Panza: bom, o Sancho diz: não, na minha família tem excelentes conhecedores de vinho, tal. Nós somos reputados por isso. Ele é um idiota, o Sancho, né? Aí as pessoas dizem: até parece que você, né? Aí diz: então você quer ver como é que funciona? Eu vou tomar desse. Então toma desse vinho para ver se você consegue identificar. Aí ele toma e ele diz: bom, no fundo eu identifico um gosto de couro e de metal, não é isso? Aí o sujeito diz: está vendo? Você não consegue separar, você está misturando duas coisas. Aí eles esvaziam o barril, o que tinha lá? Uma chave presa a um chaveiro, né, de couro. Então o Sancho levou a melhor. Ele é um parvo, mas ele tem o paladar.
Tem gente que faz curso. Então, por exemplo, as pessoas que dizem é uma arte ser sommelier. Desculpa se algum de vocês é sommelier, eu não estou diminuindo essa ocupação, mas não é uma arte, é uma tolice você achar isso, né? Que uma pessoa é superior porque ela. Tem muitas pessoas que nunca aprenderam nada disso e têm um discernimento perfeito em relação à qualidade do vinho. A qualidade, e não a gama de sabores que é descrito com aquelas metáforas todas meio equivocadas, né? Porque a metáfora ela tem que ter uma regra. Bom, e aí o que você vê é isso, não é todo mundo que foi feito para cada uma das artes, mas a questão não é bem essa, porque o sujeito que frequenta o teatro e assiste a tragédia, ele entende, mesmo sem ser um conhecedor. É por isso que ele usa a tragédia, né? É interessante. É uma arte fácil, vamos dizer assim. Tem uma universalidade, né? Que o Chopin não tem, o Homero não tem e o vinho não tem. Então, a tragédia tem, você entende exatamente que é uma catástrofe aquilo que está acontecendo, a gente diria. Né? Não pode acontecer com alguém o que acontece ao Édipo. E, no entanto, a função catártica, vamos dizer assim, não é que você sai porque você chora na hora H. A catarse não é essa. A catarse é a produção do sentido. Qual é o sentido para a imaginação? Não é a mensagem. Então, a mensagem não é a mensagem do tabu. A mensagem é a imaginação tem que se acostumar a lidar com a intensidade das representações. A paixão ela tem que ser disciplinada não de fora, mas de dentro. Não tem um gênero que existe na filosofia do século XVII, tratado para a reforma do entendimento, tratado para a condução do intelecto, conduta do entendimento. Esse gênero ele desaparece no Hume. Porque você não tem como lidar com as paixões de maneira eficaz, a não ser colocando as paixões em atuação, ou seja, produzindo o sentimento a partir da paixão, porque aí eu choro na hora e depois eu sou capaz de conversar sobre aquilo que no momento me tirou de mim mesmo, que me comoveu, que me privou de uma segurança que eu tinha. Né? No momento da representação, ocorre algo terrível comigo, mas depois eu discuto. Olha, achei a atriz tal excelente, o outro não era tão bom, o cenário era muito bem feito. Aí isso vira o material de uma discursividade. Eu sou capaz de conversar sobre isso, ou seja, eu saio do nível da representação e vou para essa discursividade, que é uma discursividade produtiva, né? Porque aí é uma troca de sentimento com o outro. É isso que o Wittgenstein está falando também. Quando eu fico explicando para o outro e o outro entende o que eu estou falando, não é que ele tem a mesma ideia que eu. Ele sente a mesma coisa que eu. É isso, basicamente é isso. Que é uma coisa incrível, né? Para mim sempre houve uma questão um tanto difícil, né, de entender no filme, a questão da casualidade. Causalidade. E eu gostaria que você esclarecesse melhor isso, A propósito do que eu falei hoje. não necessariamente, mas, por exemplo, ele dizia assim, se vemos algo acontecendo, né, não se pode se associar a uma causa que produziu aquele efeito. Né? Mas se você for... Não, o que ele diz é o seguinte, é que quando você vê as coisas acontecendo e você aprende a raciocinar por causa e efeito, porque alguém tem que te ensinar, né, que isso chama causa e efeito. Você não abre o olho e fala causas e efeitos. Alguém tem que dizer para você. Isto acontece por causa disso. É uma crença colocada no seu espírito pela linguagem. Alguém te ensina. Né? E o que ele está dizendo é que isso que você aprende tem um grau de necessidade que se resolve
de modo universal, sem que eu precise ter acesso às coisas. É isso. Portanto, trocando em miúdos, que o hábito de ver a repetição dos fenômenos é uma generalidade suficiente para que eu possa dizer isso sempre vai acontecer assim e não de outro jeito. Ou seja, ele está dizendo que a imaginação aprende com a experiência a necessidade da relação. Mas é que é com a experiência que ela aprende, não é por uma proposição lógica a priori. Porque se você disser, bom, é absolutamente necessário que isso aconteça, porque senão a ordem do mundo seria violada, ou porque Deus quis assim, sei lá, qualquer coisa. Né? Uma espécie de... Isso que eu estou fazendo para vocês é uma espécie de leibnizianismo de sarjeta. Assim, né? Se o Leibniz não fosse um filósofo, fosse um bêbado assim, falando na rua, ele diria isso. Né? Se você vai para esse lado, né, você está transformando, você está confundindo a universalidade com o a priori. E o a priori para o Hume é uma tolice, não precisa de a priori nenhum. A imaginação aprende tudo. E ela aprende a necessidade. Só que ela aprende a necessidade em certas condições. Esse cara que vai ao teatro lá em Paris assistir as encenações de Racine, das tragédias de Racine, foram muito bem traduzidas para o português pela Gene Clabin Segal, né? Que era, acho que esposa do Lazar Segal. Ela era uma grande intelectual. Ela traduziu Fausto do Goethe também. Se você, então, assistir às encenações do Racine lá em Paris, a sua superstição ela vai embora porque você aprende a lidar friamente com as coisas. E aí, quando alguém diz para você que existe uma necessidade nas relações entre as representações da experiência e que isso que você vê sempre acontecendo vai sempre acontecer assim, você aceita isso, você aceita que tem uma ordem. A noção de ordem ela está ligada à noção de recorrência e não de uma necessidade a priori. Então, causa e efeito é uma relação necessária para o Hume, porque ela é recorrente. Ela não precisa de nenhum substrato para ser validada enquanto tal. Eu não preciso nem dizer que ela existe numa realidade fora de mim. Qual é a diferença? A diferença é que o homem supersticioso ele vê o mundo como uma sequência de sobressaltos, uma série de sobressaltos. Eu nunca sei o que vai acontecer. Que o homem supersticioso ele tem medo da morte. E ele tem medo da morte porque a morte está ligada a um mundo invisível. Ele tem uma crença em poderes invisíveis. Ele acha que a natureza é controlada por espíritos, por demônios, por santos, por anjos, por um Deus que vai nos punir, etc. E tal. Você vai dizer, bom, então todo homem religioso é supersticioso? Bom, desse ponto de vista né? Mas é isso, você tem a diferença, o problema do Hume é esse, é que a contraparte da superstição não é a descoberta de uma objetividade absoluta que vai nos salvar no final das contas. Isso é a fenomenologia que propõe. O retorno às coisas. É a náusea do Sartre. Certo? Você vai lá, naquele banco, naquela praça lá em Paris, que o nome agora felizmente me escapa, porque é um livro desagradável, né? Oi? Exatamente. Exatamente. Esse cara aí é o cara que volta para as coisas, que descobre a materialidade do mundo ali na epiderme, né? Para o Hume isso é uma coisa adolescente, né? Ingênua, assim, bobinha. Porque a materialidade das coisas não tem nada a ver com o meu posicionamento em relação a elas. O meu posicionamento em relação às coisas é a minha imaginação que está dando. Essa materialidade ela é ilusória para começo de conversa, né? Porque eu não tenho nada que não seja percepção. Né? Eu não tenho intuição das coisas. O Hume é um filósofo anti-intuitivo. Né? O empirismo ele não trabalha com a ideia de intuição, trabalha com a ideia de percepção. E é por isso que onde vai dar a filosofia empirista quando acaba o século XVIII, vem a Revolução Francesa? Vai dar no positivismo. No positivismo não tem intuição.
Não precisa de intuição nenhuma das coisas, você precisa ter percepção, isso sim, precisa saber analisar a percepção. Quando você matematiza a percepção, você analisa, é isso. A objetividade do conhecimento está garantida aí. Ela não está garantida por uma relação com as coisas, né? Com o mundo objetivo. É o que eu falei, a dicotomia do subjetivo e do objetivo para o Hume não funciona, porque ela é uma. Você fica perdido nisso aí como um círculo metafísico. Né? É um círculo que o Kant vai fazer questão de restituir. É por isso que o Nietzsche vai dizer: bom, lá vem o Kant criar problemas. Né? As coisas estavam indo razoavelmente bem com aqueles tolos ingleses que eram escravizados pelo seu bom senso, tal, mas isso a gente ia chegar em alguma coisa nisso, né? Era o Nietzsche considera uma tolice, mas ele diz: a gente estava caminhando para alguma coisa com esses ingleses cegos, né? São umas topeiras, acho que ele diz. E o Kant vem e restitui o círculo mágico do sujeito e objeto, a produção da objetividade, o a priori, a universalidade independente da experiência, a razão fora do sujeito. Né? A razão para o Kant ela é sobre-humana. Né? E a imaginação no Hume ela é humana. Então é isso que o seu colega falou. Bom, se você... assim como nem todo mundo vai entender Homero e Shakespeare, nem todo mundo foi feito para ser newtoniano. Tem pessoas que conseguem admitir a objetividade da ciência e tem pessoas que não conseguem. Darwin não é para todo mundo, é para algumas pessoas. Quando você lê Darwin, você pode aceitar ou não. Tem algumas pessoas que estão preparadas para aceitar, outras não estão preparadas. O Hume não vai dizer: então todo mundo pode viver tranquilamente em paz. O que ele está dizendo é o seguinte: é que quem não está preparado tem que admitir como correto o juízo de quem está preparado. Então, se você aí no fundo lê Homero melhor que eu tenho que me dobrar à sua perspiciência e não contestar dizendo: não, Caio Fernando de Abreu é melhor que Homero. Porque eu entendo Caio Fernando de Abreu e não entendo Homero. Bom, tudo bem, isso é um problema meu, não é um problema da sua sensibilidade. A sua sensibilidade é mais apurada que a minha. Então, o mundo do Hume é um mundo de hierarquias, né? Esse cara que discerne o vinho ensina para quem não discerne qual vinho tem que ser tomado. Ele diz: se alguém prefere cerveja a vinho, azar da pessoa que prefere cerveja a vinho. Quem não se refestela com uma mesa bem servida perde uma parte do prazer da vida. Ele diz isso no ensaio do refinamento das artes. É uma pessoa que não tem acesso a uma esfera do prazer e, portanto, ela está epicurista a isso. Né? Você está distante da felicidade, você se distancia mais. Se você escolhe demais as coisas, ele diz isso no ensaio, né, da delicadeza de gosto. Se você escolhe demais as coisas, a sua vida fica muito difícil. Você tem que estar aberto ao prazer da conversação com um homem de condição inferior à sua. Porque você amplia a esfera das possibilidades de ser feliz, ou seja, de ter prazer com as coisas, de ter satisfação com as coisas. Quando eu entendo um teorema, quando eu aprecio uma demonstração, né, quando eu reconheço uma relação de causalidade, então no bilhar, né, o homem que joga, ele é um homem que discerne, né, a relação de causa e efeito. No bilhar ela é mais óbvia, mas, por exemplo, no jogo de cartas, ela é uma relação que existe, de recorrência. É o que vai dizer depois, na mesma época, o Diderot. Né? O homem que joga, ele é vítima da pior paixão que pode existir, que pode acometer alguém em sociedade, mas ele é um grande matemático, porque ele discerne as relações de recorrência, ele discerne uma regularidade onde os outros só veem o acaso. Ele é dotado de uma perspicácia que os outros não têm. Ué, quem ensinou essa perspicácia ao jogador? O jogo. Então, você vai dizer, se eu jogar todo dia, eu vou me tornar perspicaz? Não, só quem tem essa sensibilidade particular. Existia um contemporâneo do Hume, amigo do Hume também, o Gibbon, né, o Edward Gibbon, que escreveu um livro
magnífico, Declínio e Queda do Império Romano, foi traduzido parcialmente para a língua portuguesa pelo José Paulo Paes. Uma tradução esplêndida, né? Melhor que o original. Eu ouvi dizer que uma edição completa está sendo feita do Declínio e Queda. Eu temo pela alma dos tradutores, porque, enfim, o José Paulo Paes fez a parcial. Então, impossibilitou um pouco de alguém fazer a completa e dar certo. Mas o Gibbon, ele tem um texto em que ele diz que não é o Declínio e Queda, é um outro, né? Ensaio sobre o estudo das letras. Ele diz o seguinte: bom, as pessoas acham que a história ela é o domínio do acaso e do sobressalto. Elas têm uma postura um pouco, que o Hume diria, supersticiosa em relação à história. A história sempre pega os homens de surpresa. Mas não o verdadeiro historiador, porque o verdadeiro historiador ele é como um jogador de cartas, ele discerne as relações com argúcia, onde os outros só veem o jogo do acaso. Ele discerne a regularidade e as leis gerais. E aí o Gibbon compara o historiador com um marquês, que é o Marquês d'Anjou, que era um cortesão. Vejam vocês que coisa é quase estúpida, de tão fantástica que é. Né? É um cortesão que frequentava lá Luís XIV, o alto círculo em Versalhes, né? E ele ganhava todos os jogos. Ele era viciado em jogo, a gente diria que ele era viciado em jogo. Né? Todas as pessoas que desafiavam esse tal marquês perdiam e ele vencia sempre nas cartas. E ele vencia tanto e vencia sempre, e vencia com tanta qualidade que ele se tornou pensionista do rei. Luís XIV disse: não, você é um homem extraordinário e eu vou lhe pagar para você jogar. A uma determinada altura da vida, portanto, ele se tornou um jogador que apostava a pensão do rei na mesa. Por que o rei fez isso? É estúpido, não é? Para nós, vou dar uma pensão para um sujeito que é viciado em cartas, porque reconheceu um espírito de fineza único, o discernimento da regularidade onde parece haver o acaso. E por que o Luís XIV foi fazer isso? Porque o mesmo Luís XIV tinha como pensionista Racine, que discerniu a regularidade nas paixões. Poussin, que justamente que estabeleceu uma regularidade férrea na representação pictórica, a ponto de alguns, como Lévi-Strauss, chegarem ao ponto de quase delirar e dizer: bom, você só compreende a pintura do Poussin se você discernir o esquema geométrico que tem lá, que é um esquema de balanço estrutural. Ele vai lá e analisa a pintura e diz: ó, tá vendo? O Poussin era estruturalista. Ele tem alguma razão nisso. E não é por acaso que o Lévi-Strauss é francês e não inglês ou brasileiro ou alguma coisa assim. É porque justamente vem do Grand Siècle, essa obsessão pela ordem, que é uma obsessão que existe no Hume. Por que a obsessão pela ordem existe? Ora, justamente porque vem da lucidez de reconhecer que a imaginação é frágil. E é frágil e, portanto, ela é suscetível ao abalo. Não é o racionalismo, ele não é esse racionalismo do classicismo, ele não é um racionalismo da afirmação do império da razão, é o contrário. Ele é o reconhecimento explícito de que as representações são comandadas pela paixão. E a paixão é mais forte. Se você não puser uma disciplina férrea que leve em conta a força da própria paixão, você não vai conseguir domar isso nunca. A imaginação se perde. Então é disso que se trata.